Ramon Dias cai ou não cai do cargo do Corinthians em caso de derrota hoje? Tenho informações e vou trazer para vocês aqui neste vídeo. Renato Gaúcho é preferência de diretores do Corinthians para plano B. Cara, que mano é Palmeiras o quê? Você tem que chegar lá e dar no meio dos caras, velho. Tem que jogar futebol, estamos jogando dentro de casa, diante do nosso torcedor, dentro da nossa arena. Tem que chegar e impor. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas. Vamos falar sobre Corinthians. Ramon Dias cai ou não cai do cargo do Corinthians em caso de derrota hoje? Tenho informações para trazer para vocês. Tenho mais informações sobre Luiz Castro. Vamos falar sobre plano B do Corinthians que mudou. O Fábio Carille já não é plano B mais do Corinthians. Vamos falar sobre Corinthians e Palmeiras. Enfim, o vídeo está recheado de informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Fiel, é de graça, não vai pagar nada. Você só vai deixar o seu like para ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Combinado então? Chega de enrolação, vamos falar de timão e se inscreva, tá? Ontem completamos 33 mil inscritos neste canal. Se inscreva para nos ajudar a crescer cada dia mais. Então já vamos chegar sem enrolação e já vamos falar de Corinthians, tá, fiel? Ó, prestem atenção, o Corinthians enfrenta o Palmeiras hoje e eu não estou gostando nada de alguns comentários de corintianos no meu canal, tá? E não só no meu canal, mas repercutindo também em algumas redes sociais, tá? Por quê, corintianeiro? Muitos corintianos dizendo, corintianeiro, eu vou torcer pro Corinthians perder pro Palmeiras logo, porque aí o Ramon Dias cai. Inclusive a gente já vai falar disso mais à frente. Corintianeiro, o Corinthians vai ser amassado pelo Palmeiras. Cara, isso não é pensamento de corintiano. Isso não é pensamento de corintiano raiz, isso é pensamento de corintiano modinha. E para você que é torcedor do Corinthians mais novo, eu tô te ensinando aqui. Se você for no estádio do Corinthians e começar a criticar, o Corinthians tá perdendo de 2-0 pro Palmeiras, um exemplo, e começar a criticar o Corinthians, burro, Ramon Dias burro, Charles sei lá o quê, você vai ser repreendido na hora. A torcida do Corinthians é a única torcida do Brasil que não critica o time, pode estar levando goleada até o apito final. Na hora que acaba o jogo, aí a torcida protesta, aí a torcida vai fazer aí os seus comentários sobre a partida lá no estádio, vai xingar quem tiver que ser xingado, tá? Então, você está criticando o Corinthians antes de começar a partida, olha aí, é pior ainda, tá? Cara, a gente tá jogando dentro de casa. Clássico é clássico. Palmeiras é favorito? É. Eu não vou ser imprudente aqui e falar que o Palmeiras não é favorito. O Palmeiras está brigando por título. Está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians, por outro lado, a gente está jogando dentro de casa. Está brigando para não cair. Jogando diante do nosso torcedor que vai lotar a Neoquímica Arena. Então é de obrigação do Corinthians jogar com raça, com vontade, com determinação e jogar brigando por todas as bolas, tá, fiel? Então dá pro Corinthians ganhar dentro de casa, dá pro Corinthians empatar dentro de casa, chega desse pensamento de só perder e ó, já trago informações para vocês de imediato agora sobre o último treino que o Corinthians fez com o time titular para enfrentar o Palmeiras. Corintianeiro, então vamos lá, vamos à escalação. E é por isso que o Ramon Dias tá nesse cai ou não cai. É por isso que o Ramon Dias está ameaçado, porque ele é teimoso. Porque essa escalação que ele passou, eu tenho certeza que se eu fosse treinador, você fosse treinador, não iria entrar com essa escalação. E é por isso que esse treinador teimoso vai cair do cargo do Corinthians mais cedo ou mais tarde. Certo, fiel? Então vamos à escalação, pelo menos no último treino do senhor Ramon Dias. Goleiro, Hugo Souza, lateral, Mateuzinho. Essa escalação é informação, fiel, do último treino do Corinthians fez com seus titulares para enfrentar o Palmeiras. Pode ser que ele mude, tá? Mas pelo menos até no último treino de ontem, esse era o time que estava treinando titular. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho conseguiu efeito suspensivo, seguido de Félix Torres, tá? E na lateral esquerda, Matheus Bidu. A linha de 4 do Corinthians, ela é uma linha de 4, vamos dizer assim, normal, não está errada. Uns vão preferir o Gustavo Henrique, outros vão preferir o Félix Torres. De resto é isso, não tem como mudar, tá? Então até aí tudo bem, o Ramon Dias está bem. Aí ele começa a cagar. Porque aí a gente entra com o Alex Santana, perfeito, entrou ótimo contra o Racing, fez uma partidaça, na minha opinião tem que ser titular, tá? Aí ele já começa a cagar, insistindo na permanência do Charles. Porque ele vem com o Charles, Bidon e Rodrigo Garra. Aí ele já cagou tudo de novo, tá?
Primeiramente porque o Bidon ele não está preparado para jogos grandes para o Corinthians que está brigando para não cair. E nem estava preparado para jogar diante do Racing também, tá? Então o Corinthians entra com esse meio campo, com esse losango, que na minha opinião é totalmente errado. E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto, já esclarecendo para alguns torcedores que o Yuri Alberto vai jogar. Muitos estavam perguntando se ele não iria cumprir os jogos de suspensão. Yuri Alberto vai jogar contra o Palmeiras, tá, fiel? É certeza, pode bater o carimbo. Então, o Corinthians começa errado. No meu meio campo, tá? A mesma escalação, mesma linha de 4, só que no meu meio campo eu entro com Alex Santana, que tem entrado muito bem, José Martinez, André Carrilho e Rodrigo Galo. Vocês perceberam que já teve até um peso a mais? Só de falar o nome dos caras? Obviamente, fiel, tá? Apesar que o José Martinez errou na partida contra o Racing, deu um carrinho lá com as mãos abertas, mas ele ainda assim é melhor que o Charles. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem de melhor, tá? E o José Martinez é melhor do que o Charles tranquilamente, tá, fiel? Tranquilamente. E digo mais, hein? Ele treinou com o Alex Santana titular. Se ele não entrar com o Alex Santana titular, aí ele vai errar mais ainda na batata. Vai errar mais ainda. Por isso que está aí sendo mandado embora ou não. Comentem porque eu quero saber sua opinião referente à escalação do Corinthians e a sua perspectiva para o Clássico. E não esqueça de deixar aí o seu placar. Quero ver quem é bom de feeling aí, tá, fiel? Vamos seguir com informações porque o vídeo está bombando, está recheado de informação. Irmão, fica aqui até o final porque tá recheado e já deixa aquele like maroto pro corintianeiro, combinado? Fiel, Ramon Dias cai ou não cai do cargo do Corinthians de treinador em caso de derrota hoje? Tenho informações para trazer para vocês. Insisti muito para conseguir esse tipo de informação e mesmo assim ela não veio redonda igual eu esperava, tá? Conversei muito com a fonte hoje na parte da manhã, tá? Para trazer esse tipo de informações para vocês hoje aí no horário do almoço. Fiel, perguntei, Ramon Dias cai ou não cai? Vamos lá, me fala, você sabe, insisti. A pessoa foi muito clara, falou assim, olha, corintianeiro, vou ser bem sincero pra você. O clima aqui dentro do Corinthians, fiel, tá fazendo um barulhinho aí, mas porque tá chovendo forte aqui, tá? O clima no Corinthians está insustentável com o Ramon Dias, tá? Ele perdeu o grupo, ele não será treinador do Corinthians. Ele não será treinador do Corinthians, isso já é certo para todos nós corintianos, nós já sabemos, não precisamos de informação para isso. Ele não será treinador do Corinthians. Só que o Corinthians vive um dilema. Cara, qual dilema é esse? Nos explique, por favor. O Luiz Castro não quer assumir o Corinthians agora. E eu trouxe nesse canal com exclusividade que o Corinthians tem um acordo verbal com o Luiz Castro, tá? Verbal não significa que está contratado. Eu fui bem ciente para vocês, eu fui bem claro pra vocês, tá? Se amanhã ou depois parece um time do Qatar ou da Arábia oferecendo 5 barão pro cara, 5 milhões por mês, ele vai. Ele deixou o Botafogo no meio do campeonato. Então, futebol é business. Por isso que eu não cravo jogador aqui antes de estar praticamente aí muito bem encaminhado, tá? No caso do Luiz Castro, existe um acordo verbal com o Corinthians. Ele é pauta, ele é prioridade. De todos os treinadores, ele é prioridade total. Existe um acordo verbal, existe até uma proposta que ele gostou muito. Pelo menos essas informações que eu passei no vídeo anterior confirmam aí, vou deixar no card no final desse vídeo para vocês. Então, se o Luiz Castro não quer assumir o Corinthians agora, para o Corinthians não é interessante dispensar o Ramon Dias agora. Porque se dispensa o Ramon Dias em caso de derrota para o Palmeiras, vai colocar quem é lá até acabar o final do Brasileiro? Vai colocar o treinador de sub-20? Aí é suicídio, aí tá pedindo para suicidar, aí tá pedindo para cair para a segunda divisão, tá? Então não tem como o Corinthians colocar um treinador do sub-20, já que o Luiz Castro não vem agora. Só que eu não estou confirmando, estou dizendo o que a fonte me falou. Futebol é business. O Neto no programa, no apito final, por exemplo, fiel, ele deu uma informação que se o Corinthians empatar, o Luiz Castro, o Ramon Dias está fora, tá? Então, às vezes ele tem uma informação privilegiada a mais do que eu. Só que com essa informação, a gente deixa, aí vamos dizer assim, um sentimento que ainda o Ramon Dias pode ter mais alguns dias de vida útil no Corinthians, tá? Porque se o Luiz Castro não vem agora, a gente vai por quem? Não tem condições, tá, fiel? Então, por isso eu acredito que o Ramon Dias não deve cair no cargo do Corinthians, mesmo em derrota para o Palmeiras. Só que essa informação, ela não é 100% segura, tá? Porque o Luiz Castro não quer vir agora, caso o Ramon Dias já seja demitido de imediato, tá? Pelo menos essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. E, fiel, vocês querem saber de uma coisa? Vocês querem saber de algo aqui contundente, tá? Cara, se a gente for analisar a fundo essa situação, realmente pro Corinthians não compensa você demitir o Ramon Dias agora e trazer qualquer interino para o Luiz Castro aí
trazer o Luiz Castro de imediato. Por quê, corintianeiro? Porque se o Luiz Castro vem e o Corinthians cai, o Corinthians não consegue arcar com o seu salário de 3,5 milhões na segunda divisão. Então, o cara vai vir para ficar 8 jogos e ir embora de novo. Deixa o Ramon Dias terminar. Aí o Luiz Castro vem pro Corinthians com um contrato de 2 anos, já para fazer pré-temporada, para treinar o time, não pegar o time com o barco andando, afundando. Tá? Deixa o Ramon Dias terminar o seu trabalho, porque o Corinthians não vai cair para a segunda divisão. E em 2025, o Luiz Castro já chega com o Corinthians, fazendo a pré-temporada inteira completa. Eu acho que isso seria o melhor cenário para o Corinthians hoje, tá, fiel? Mas devido às informações, Ramon Dias deve permanecer no cargo do Corinthians, tá? Ou, fiel, a gente não pode cravar, tá? Mas pelo menos é o que me pareceu, é o sentimento que me transpareceu quando eu conversei com a pessoa ligada diretamente ao Corinthians. Combinado? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vamos falar aqui sobre plano B do Corinthians, tá? Porque o Renato Gaúcho está muito bem avaliado com os diretores do Corinthians e pode ser que caso o Luiz Castro não dê certo por alguma forma, por alguma proposta do Qatar ou que ele decida de última hora não vir para o Corinthians, o Renato Gaúcho é o plano B do Corinthians hoje. Antes o que era Fábio Carille, hoje é Renato Gaúcho, tá? A diretoria do Corinthians vê com bons olhos uma possível vinda do Renato Gaúcho para o Corinthians, só que é só caso o Luiz Castro der algum trem errado lá e ele não vir, tá? Porque a pauta do Corinthians principal, a prioridade do Corinthians principal hoje se chama Luiz Castro. Principal nome é Luiz Castro. É Luiz Castro hoje, Luiz Castro amanhã e Luiz Castro depois da manhã, tá, fiel? É só se não der certo mesmo o Luiz Castro vir, aí Renato Gaúcho pinta como uma opção, como plano B, passando o Fábio Carille, que eu até gosto, tá, fiel? Fábio Carille eu acho um treinador muito simples. Eu acho que o Renato Gaúcho, mesmo recusando o Corinthians, ele ainda é uma melhor opção do que o próprio Fábio Carille para 2025, caso não dê certo o Luiz Castro. E é mais uma informação que eu trago para vocês que faz todo sentido que o Corinthians deve segurar o Ramon até o final de 2025. Ah, corintianeiro, mas por quê? Porque o Renato Gaúcho está no Grêmio. O Renato Gaúcho não tem como vir agora pro Corinthians se o Corinthians perder pro Palmeiras e demitir o Ramon Dias. Renato Gaúcho viria pro Corinthians só em 2025. Então é mais uma informação que deixa tudo a entender que o Ramon Dias deve ficar no cargo do Corinthians até o final do Brasileiro. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Comentem e hoje à tarde tem mais vídeo para vocês aqui no canal do Corintianeiro. Combinado? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!